Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 12. Enquanto a Sra. Linton perambulava pelo parque e pelo jardim, sempre silenciosa e quase sempre chorando, e seu irmão se trancava entre livros que nunca abria, nutrindo, eu imaginava, uma esperança vaga de que Catherine, arrependida de sua conduta, viesse espontaneamente lhe pedir perdão e fazer as pazes, e ela se recusava obstinadamente a comer, imaginando, quem sabe, que a cada refeição Edgar perdia o apetite devido à sua ausência, e somente o orgulho o impedia de ir se atirar aos seus pés. Enquanto isso, eu cumpria minhas tarefas domésticas, convencida de que entre as paredes de Grange só havia uma única alma sensata, e que essa alma se alojava no meu corpo. Não desperdiçava meu sentimento de piedade com a senhorita, tampouco repreendia minha patroa. Também não prestava muita atenção aos suspiros do patrão, que ansiava por ouvir pronunciar o nome da esposa, já que não podia ouvir sua voz. Concluí que, por mim, eles que se arranjassem como melhor lhes conviesse. Embora fosse um processo extremamente demorado, comecei a me alegrar com um leve sinal de progresso. Foi o que pensei que acontecia, a princípio. No terceiro dia, a Sra. Linton destrancou a porta e, como não tinha mais água no jarro nem na garrafa, pediu um novo suprimento e uma tigela de mingau, pois acreditava estar morrendo. Ouvi isso como algo dirigido aos ouvidos de Edgar. Não dei crédito, então guardei para mim suas palavras e levei-lhe um pouco de chá com torradas. Ela comeu e bebeu avidamente, depois afundou outra vez no travesseiro, retorcendo as mãos e gemendo. — Ah, vou morrer! Exclamou. Já que ninguém se importa comigo, não devia ter comido. Então, um bom tempo depois, ouvi murmurar. Não, não vou morrer. Isso vai deixá-lo contente. Ele não me ama. Jamais sentiria minha falta. Deseja alguma coisa, senhora? Indaguei, mantendo minha compostura externa, apesar de seu rosto cadavérico e de seu jeito estranho e exagerado. O que aquela criatura patética está fazendo? Perguntou, afastando a cabeleira farta e emaranhada do rosto encovado. Foi tomado pela letargia ou morreu? Nenhum dos dois, respondi. Se a senhora se refere ao Sr. Linton, está razoavelmente bem, acho, embora seus estudos o ocupem bem mais do que deveriam. Está sempre entre os livros, já que não tem outra companhia. Não deveria ter dito isso se soubesse de sua verdadeira condição, mas não conseguia me livrar da ideia de que ela fingia parte daquele sofrimento. Entre os livros! Exclamou desconcertada. E eu aqui morrendo, eu aqui, na beira do túmulo. Deus, será que não sabe como estou? Continuou, fitando o próprio reflexo no espelho pendurado na parede oposta. Aquela é Catherine Linton? Ele imagina talvez que eu esteja representando. Você não pode lhe dizer que é assustadoramente sério? Nelly, se não for tarde demais, assim que eu souber como ele se sente, vou fazer minha opção. Ou passo fome até morrer, o que não seria um castigo, a menos que ele tivesse um coração, ou me recupero e vou-me embora daqui. Está dizendo a verdade sobre ele? Cuidado, ele está mesmo tão indiferente à minha vida? Bem, minha senhora, respondi, o patrão não tem ideia de que está tão perturbada, e é claro que não teme que venha a se deixar morrer de fome. Acha que não? Será que não pode lhe dizer que vou fazer isso? Retrucou ela. Convença-o, diga-lhe qual a sua opinião, a de que tem certeza de que é isso que eu farei. Não, está se esquecendo, Sra. Linton, argumentei, que esta noite comeu um pouco, com prazer, e amanhã vai sentir os bons efeitos disso.
Se tivesse certeza de que isso o mataria, interrompeu ela, eu morreria imediatamente. Essas 3 noites terríveis em que não cheguei a fechar os olhos. Ah, por que tormentos passei! Fui perseguida por fantasmas, Nelly. Mas começo a achar que você não gosta de mim. Que estranho. Pensei que, embora todos se odiassem e desprezassem uns aos outros, não poderiam deixar de me amar. Em poucas horas, porém, todos se transformaram em inimigos. Foi isso que aconteceu, estou certa. Todas as pessoas nesta casa. Que tenebroso ir ao encontro da morte rodeada por rostos frios. Isabela, horrorizada e cheia de repulsa, com medo de entrar no quarto, pois seria terrível assistir à partida de Catherine, e Edgar de pé, solene, para assistir ao fim, depois rezando a Deus em agradecimento por ter restituído a paz à sua casa, e voltando aos seus livros. Por que diabos tem que estar metido com livros quando estou morrendo? Ela não podia tolerar a ideia que eu lhe pusera na cabeça da resignação filosófica do Sr. Linton. Revirando-se na cama, aumentou seu desnorteamento febril, às raias da loucura, rasgando o travesseiro com os dentes. Depois, levantando-se, ardendo, pediu que eu abrisse a janela. Estávamos no meio do inverno, o vento nordeste soprava com força e objetei. As expressões cambiantes de seu rosto e as mudanças de humor começaram a me alarmar terrivelmente, trazendo-me à memória sua enfermidade anterior e a recomendação do médico de que não a contrariassem. 1 minuto antes, Kate estava violenta. Agora, apoiada num dos braços e sem notar minha recusa em lhe obedecer, parecia encontrar um prazer infantil em puxar as penas do travesseiro através dos rasgões que acabara de fazer e arrumá-las sobre o lençol de acordo com as diferentes espécies. Sua mente se desviara para outras associações. Esta é uma pena de peru, murmurou consigo mesma. Esta é de pato selvagem, e esta é de pombo. Ah, eles colocam penas de pombo nos travesseiros. Não me admira que eu não pudesse morrer. Preciso me lembrar de jogá-lo no chão quando me deitar. E esta é de galinhola. E esta, seria capaz de reconhecê-la entre 1000 outras, é de ave fria. Belo pássaro, esvoaçando sobre nossas cabeças no meio da charneca. Queria ir para o ninho, pois as nuvens já tinham tocado o topo dos morros, e a ave fria sentia a chuva chegando. Esta pena foi apanhada no brejo. O pássaro não foi morto. Vimos seu ninho no inverno, cheio de pequeninos esqueletos. Heathcliff colocou uma armadilha por cima, e os pais não ousaram se aproximar. Eu o fiz prometer que nunca atiraria numa ave fria depois disso, e ele cumpriu a promessa. Há mais penas aqui. Ele atirou nas minhas aves frias, Nelly. Há alguma pena vermelha? Deixe-me ver. Pare com essa brincadeira de criança, interrompi, puxando dela o travesseiro e virando os buracos para o lado do colchão, pois ela tirava o recheio aos punhados. Deite-se e feche os olhos. A senhora está delirando. Que bagunça! Apenas estão caindo feito neve. Pus-me a recolhê-las pelo chão. Vejo em você, Nelly, prosseguiu ela, sonhadora, uma mulher de idade. Seus cabelos estão grisalhos e seus ombros encurvados. Esta cama é a caverna das fadas, sob o penhasco de Penistone Crags, e você está juntando flechas para ferir as nossas novilhas, fingindo, quando estou por perto, que são apenas punhados de lã. É o que você vai ser daqui a 50 anos. Sei que não é assim agora. Não estou delirando. Você está enganada. Do contrário, eu haveria de acreditar que você realmente era uma bruxa velha e que eu de fato estava em Penistone Crags. Tenho consciência de que é de noite e que há 2 velas sobre a mesa, fazendo o armário preto brilhar feito azeviche. Armário preto? Onde? Indaguei. A senhora está sonhando em voz alta. Encostado na parede, como sempre. Mas parece mesmo estranho. Vejo um rosto nele. Não há armário algum no quarto. Nem nunca houve, disse, indo me sentar de novo e abrindo o cortinado, para poder observá-la. Não está vendo aquele rosto? Indagou ela, fitando sério o espelho. E não importava o que eu fizesse, não conseguia convencê-la de que era seu próprio rosto. Então me levantei e cobri-o com o chale. Ainda está ali atrás, insistiu Catherine, angustiada, e se mexeu.
Quem é? Espero que não saia dali quando você for embora. Ah, Nelly, o quarto está mal assombrado. Estou com medo de ficar sozinha. Tomei sua mão na minha e pedi que se controlasse, pois uma série de estremecimentos sacudiu seu corpo e ela não parava de olhar na direção do espelho. Não há ninguém ali, reiterei. Era a senhora mesma, bem sabe disso. Eu mesma, ela arquejou. E o relógio está batendo meia-noite. É verdade, então. Isso é terrível. Seus dedos agarraram as roupas e taparam os olhos com elas. Tentei correr até a porta a fim de chamar seu marido, porém um grito agudo me obrigou a voltar. O chale caíra de cima do espelho. Ora, mas o que foi? Exclamei. Quem é que está sendo covarde agora? Acorde, aquilo é o espelho, Sra. Linton, e a senhora está vendo a si mesma nele. E ali estou eu também, ao seu lado. Trêmula e confusa, ela se agarrou a mim, mas o terror foi aos poucos deixando seu semblante e dando lugar a um rubor de vergonha. Ai, céus! Pensei que estava em casa. Pensei que estava deitado no meu quarto em Wuthering Heights. Como estou fraca! Meu cérebro ficou confuso e gritei, inconscientemente. Não diga nada, mas fique aqui comigo. Tenho medo de dormir. Meus sonhos me apavoram. Um sono profundo lhe faria bem, senhora, respondi, e espero que todo esse sofrimento a faça desistir de tentar ficar outra vez em jejum. Ah, quem me dera estar na minha própria cama, na velha casa, prosseguiu amarga, retorcendo as mãos, e aquele vento soprando entre os abetos, junto à janela. Deixe-me senti-lo. Ele vem diretamente da charneca. Deixe-me respirar um pouco do vento. Para acalmá-la, abri a janela por alguns segundos. Uma rajada fria entrou. Fechei-a e voltei a me sentar. Ela agora estava quieta, o rosto banhado em lágrimas. A exaustão do corpo subjugara o espírito. Nossa feroz Catherine não passava agora de uma criança chorosa. Quanto tempo faz que me fechei aqui? Perguntou, subitamente revigorada. Era segunda-feira à noite, e agora é quinta à noite. Ou melhor, sexta de manhã. O quê? Da mesma semana? Tão pouco assim? Foi bastante para quem passou a água em mau humor, observei. Bem, parecem-me horas desgastantes, murmurou ela, desconfiada. Deve ter sido mais. Lembro-me de que estava na sala, depois que eles discutiram. Edgar me provocou de forma cruel e corri aqui para o quarto, desesperada. Assim que passei a tranca na porta, vi tudo escuro e caí no chão. Não pude explicar a Edgar que tinha certeza de que acabaria tendo um acesso ou enlouquecendo se ele me continuasse provocando. Não conseguia falar nem pensar direito, e ele talvez não adivinhasse meu sofrimento. Mal tive forças para fugir dele e de sua voz. Antes que me recuperasse o bastante para conseguir ver e ouvir, o dia já raiava. Nelly, vou lhe dizer o que pensei e o que me tem voltado à mente sem cessar, a ponto de me fazer temer pela minha sanidade. Pensei, enquanto estava deitada ali, a cabeça de encontro ao pé da mesa, e meus olhos mal distinguindo o quadrado cinza da janela, que estava fechada dentro da cama de painéis de carvalho, lá em casa. E meu coração estava aflito com um pesar imenso, do qual não consegui me lembrar ao acordar. Refleti muito, a fim de descobrir o que poderia ser. Estranhamente, os últimos 7 anos da minha vida pareceram em branco. Não me lembrava em absoluto de como tinham sido. Eu era criança, meu pai acabara de ser enterrado, e meu sofrimento adivinha da separação imposta por Hindley entre mim e Heathcliff. Estava sozinha, pela primeira vez, despertando de um sono breve e triste, depois de ter passado a noite inteira chorando. Ergui a mão para abrir os painéis, e ela tocou a tampa da mesa. Deslizei-a pelo tapete e a memória voltou de súbito. Minha angústia submergiu num paroxismo de desespero. Não sei dizer por que me sentia tão absurdamente infeliz. Deve ter sido uma perturbação temporária, pois não havia, na verdade, motivo para isso. Mas suponha que, aos 12 anos, tivesse sido arrancada de Wuthering Heights e de tudo o que me era mais querido, que era o que Heathcliff representava naquela época, e transformada num passe de mágica na Sra. Linton, senhora de Thrushcross Grange e esposa de um estranho, uma exilada, uma pária. Dali em diante,
expulsa daquilo que tinha sido o meu mundo. Você pode fazer uma ideia do abismo em que eu rastejava. Sacuda a cabeça o quanto quiser, Nelly. Você contribuiu para o meu transtorno. Devia ter falado com Edgar. Realmente devia. E feito com que ele me deixasse em paz. Ah, estou ardendo. Queria estar lá fora. Queria ser outra vez uma menina, meio selvagem e destemida, e livre, rindo das injúrias que sofria e não enlouquecendo ao peso delas. Por que foi que mudei tanto? Por que meu sangue ferve com umas poucas palavras? Tenho certeza de que voltaria a ser eu mesma se estivesse outra vez entre as urzes, naquelas colinas. Abra de novo a janela. Deixe-a bem aberta. Depressa! Por que é que não se mexe? Porque não quero que pegue um resfriado e morra, respondi. Você não quer me dar uma oportunidade de viver, devolveu ela, taciturna. Mas ainda não estou inválida. Vou abri-la eu mesma. E, deslizando para fora da cama antes que eu pudesse impedi-la, Catherine atravessou o quarto, cambaleante, escancarou a janela e se debruçou lá para fora, sem se importar com o ar gélido que açoitava seus ombros, afiado como faca. Insisti que saísse dali e, por fim, tentei tirá-la à força, mas logo percebi que o delírio lhe dava um vigor que ultrapassava em muito o meu, pois ela estava, de fato, delirante. Convenci-me disso em vista de suas atitudes e desvarios seguintes. Não havia lua, e tudo lá embaixo jazia em nebulosa escuridão. Nenhuma luz brilhava nas casas, perto ou longe. Todas haviam sido apagadas já fazia muito, e as luzes de Wuthering Heights nunca eram visíveis, mas ainda assim ela assegurava que as tinha visto brilhar. Olhe, disse excitada, lá está o meu quarto com a vela, e as árvores oscilando diante dele, e a outra vela está no sótão, com Joseph. Joseph fica acordado até tarde, não é mesmo? Está esperando eu voltar para trancar o portão. Bem, ainda vai ter que esperar um bocado. É uma viagem difícil, e o coração que a empreende é um coração triste. Precisamos passar pela igreja de Gimmerton no caminho. Muitas vezes enfrentamos juntos os seus fantasmas, desafiando um ao outro a ir para o meio dos túmulos e chamá-los. Mas se eu desafiar agora, Heathcliff, você vai aceitar? Se aceitar, vou ficar com você. Se não, hei de jazer lá sozinha. Podem me enterrar a 4 metros de profundidade e derrubar a igreja por cima de mim, mas jamais vou descansar enquanto não estiver comigo. Jamais. Ela fez uma pausa antes de prosseguir com um sorriso estranho. Ele está pensando no assunto. Preferiria que eu fosse ao seu encontro. Ache um caminho, então, mas não através daquele cemitério junto à igreja. Como você é demorado! Não reclame, você sempre me seguiu. Percebendo que não adiantava argumentar com aquela insanidade, eu agora pensava em arranjar qualquer coisa com que pudesse envolver minha patroa, sem largá-la, pois não achava seguro deixá-la sozinha junto à janela aberta. Quando, para minha consternação, ouvi girar a maçaneta e o Sr. Linton entrou. Até então estivera na biblioteca. Ao passar pelo corredor, notara que conversávamos e fora atraído, por curiosidade ou medo, a ir ver o que significava a discussão àquela hora da noite. Ah, meu senhor! Exclamei, antes que ele próprio pudesse dizer qualquer coisa diante da cena que a ele se apresentava e do frio do quarto. Minha pobre senhora está doente e está levando a melhor sobre mim. Não posso com ela. Peço-lhe, por favor, que venha persuadi-la a voltar para a cama. Esqueça sua raiva, pois é difícil fazê-la respeitar qualquer vontade que não seja própria. Catherine? Doente? Perguntou ele, apressando-se a entrar. Feche a janela, Ellen. Catherine, o que? Com isso se calou. O aspecto abatido da Sra. Linton o deixou sem fala, e ele só conseguiu olhar de uma para a outra, perplexo e horrorizado. Estava trancada aqui, atormentada, prossegui, praticamente sem comer e sem reclamar. Não quis admitir nada disso até esta noite, de modo que não pudemos informar-lhe qual o seu estado, já que nós também de nada sabíamos. Mas não é grave. Senti que as explicações não soavam muito convincentes. O patrão franziu a testa. Não é grave, não é mesmo, Ellen Dean? Perguntou severo. Você vai ter de me explicar com mais clareza por que me manteve na ignorância enquanto tudo isto acontecia. E tomou a esposa nos braços,
fitando-a angustiado. A princípio, ela não demonstrou reconhecê-lo. O marido era invisível ao seu olhar distraído. O delírio, porém, ia e vinha. Afastando os olhos da escuridão lá fora, aos poucos, ela fixou a atenção nele e descobriu quem a abraçava. Ah, então você veio, não é, Edgar Linton? Disse num ímpeto furioso. Você é uma dessas coisas que encontramos quando menos desejamos, e quando desejamos, nunca. Imagino que agora teremos muitas lamúrias. Vejo que sim, mas elas não vão me impedir de ir para a minha estreita morada, lá adiante, meu lugar de descanso, para onde irei antes que a primavera chegue ao fim. Lá está ele, não entre os Linton, veja bem, sob o teto da capela, mas ao ar livre, com uma lápide simples, e você pode fazer o que quiser, ficar com eles ou comigo. Catherine, o que foi que você fez? Começou a dizer o meu patrão. Já não sou mais nada para você? Ama aquele desgraçado do Red. Cale-se! Exclamou a Sra. Linton. Cale-se agora mesmo. Pronuncie esse nome e encerra o assunto no mesmo instante, pulando da janela. Pode possuir o que agora toca, mas minha alma vai estar no alto daquele morro, antes que consiga pôr as mãos em mim outra vez. Não quero mais você, Edgar. Isso já ficou para trás. Volte para os seus livros. Ainda bem que tenho onde encontrar consolo, pois o que podia buscar em mim já acabou. Ela está delirando, senhor. Intervim. Está a noite inteira dizendo coisas sem sentido. Mas é só deixá-la sossegada e dar a ela os cuidados necessários, que vai logo se recuperar. Daqui por diante, temos que tomar muito cuidado para não a aborrecer. Não quero mais seus conselhos, replicou o Sr. Linton. Você conhecia o temperamento da sua patroa e me encorajou a provocá-la, e não me dizer uma única palavra sobre o estado dela durante esses 3 dias. Foi desumano. Uma doença que se estendesse por meses não a teria afetado tanto. Comecei a me defender, achando que era demasiado levar a culpa pelos caprichos de outra pessoa. Eu sabia que a Sra. Linton era teimosa e dominadora, exclamei, mas não que o senhor desejava estimular esse temperamento feroz. Não sabia que, para lhe fazer a vontade, deveria tolerar o Sr. Heathcliff. Cumpria o dever de uma criada fiel ao lhe contar o que se passava e recebia o pagamento devido. Bem, isso há de me ensinar a ser mais cuidadosa da próxima vez. O senhor que descubra as coisas por conta própria, então. Da próxima vez que vier me contar alguma história, Elendil, vai ser demitida, respondeu ele. O senhor, então, prefere não saber de nada a esse respeito. Imagina o Sr. Linton? Indaguei. Heathcliff tem sua permissão para vir fazer a corte à senhorita e aparecer a cada oportunidade que sua ausência oferece, com a intenção de envenenar a patroa contra o senhor? Mesmo confusa como estava, Catherine ainda mantinha os ouvidos atentos à nossa conversa. Ah, então Nellie foi a traidora? Exclamou arrebatada. Nellie é minha inimiga oculta. Bruxa! Então você anda mesmo à cata de flechas mágicas para nos ferir. Solte-me, e vou fazer com que ela se arrependa. Vou fazê-la berrar uma retratação. Uma fúria louca brilhava sobre suas sobrancelhas. Ela lutava desesperadamente para se soltar dos braços de Linton. Eu não sentia a menor inclinação a prolongar aquela cena. Decidida a procurar eu mesma ajuda médica, saí do quarto. Ao passar pelo jardim, a caminho da estrada, num lugar onde há um gancho na parede para amarrar as rédeas dos cavalos, vi algo branco movendo-se de forma irregular, evidentemente impelido por outra força que não o vento. Apesar da pressa, parei para ver o que era, de modo a não carregar para sempre a convicção impressa em minha mente, a de que era uma criatura do outro mundo. Minha surpresa e perplexidade foram grandes ao descobrir, mais pelo tato do que pelo olhar, a cadela de caça da senhorita Isabela. Fanny, suspensa por um lençol e quase estrangulada. Libertei depressa o animal e o levei para o jardim. Vira a seguir sua dona lá para cima quando esta fora se deitar. Perguntava-me como teria ido parar ali e que pessoa malvada a tratara daquele modo. Enquanto desatava o nó em torno do gancho, pareceu-me ouvir o barulho de cascos de cavalo galopando a certa distância, mas havia tanta coisa ocupando minhas reflexões que mal pensei no assunto, embora fosse estranho ouvir aquele barulho ali, às 2 horas da manhã. Por sorte, encontrei o Dr. Kenneth saindo de casa
para ir ver um paciente na aldeia. Meu relato da enfermidade de Catherine Linton fez com que me acompanhasse imediatamente. Era um homem simples e rude. Não teve escrúpulos em revelar suas dúvidas de que ela sobrevivesse àquele segundo ataque, a menos que obedecesse às suas orientações mais do que no passado. Nellie Dean, afirmou, não posso deixar de pensar que deve haver outro motivo para isso. O que tem se passado em Grange? Ouvimos histórias estranhas por aqui. Uma moça forte e vigorosa como Catherine não adoece à toa, e pessoas como ela não deveriam mesmo adoecer. É um trabalhão fazê-las obedecer para se recuperarem de febres e coisas do tipo. Como foi que tudo começou? Meu patrão vai lhe dizer, respondi, mas o senhor conhece bem a índole violenta dos Earnshaw, e a senhora Linton é a pior de todos. Posso lhe dizer que tudo começou com uma discussão. Ela sofreu uma espécie de desmaio num momento de grande arrebatamento. Pelo menos é esse o seu relato, pois saiu correndo no calor da discussão e se trancou no quarto. Depois disso, recusou-se a comer e agora alterna momentos de fúria com outros, em que age como se estivesse sonhando. Reconhece as pessoas ao seu redor, mas sua mente está tomada por todo tipo de estranhas ideias e ilusões. Será que o Sr. Linton vai ficar triste? Observou o Dr. Kenneth interrogativamente. Triste? Se algo acontecer, ficará devastado, respondi. Não o deixe mais alarmado do que o necessário. Bem, falei para ter cuidado, disse ele, e agora vai ter de sofrer as consequências por não ter dado ouvidos à minha advertência. Ele tem falado com o Sr. Ratcliffe ultimamente? Ratcliffe visita Grange com frequência, respondi, embora mais por ter conhecido a patroa na infância do que porque o patrão aprecia sua companhia. No momento, não precisa nem se dar ao trabalho de aparecer, devido às presunçosas intenções que demonstrou para com a Sra. Linton. Duvido muito que voltem a recebê-lo. E a Sra. Linton é indiferente a ele? Foi a pergunta que o médico fez a seguir. Ela não me faz confidências, respondi, relutando em levar o assunto adiante. Não, ela é bem astuta, observou ele sacudindo a cabeça. Faz o que bem entende, mas é uma tola. Ouvi dizer de fonte confiável que ontem à noite, e que bela noite, ela e Ratcliffe estiveram caminhando pela plantação atrás da casa por mais de 2 horas, e ele insistiu que ela não voltasse para casa, que, em vez disso, montasse em seu cavalo e fosse embora com ele. Meu informante disse que ela só conseguiu dissuadi-lo dando sua palavra de honra de que estaria preparada no encontro seguinte. Quando seria ele, não ouviu, mas diga ao Sr. Linton para ficar de olhos bem abertos. As palavras me encheram de redobrada apreensão. Deixei o Dr. Kenneth para trás e corri pela maior parte do caminho de volta. A cachorrinha ainda estava latindo no jardim. Parei um minuto e abri o portão para ela, que em vez de ir até a porta de casa, pôs-se a correr para cima e para baixo, farejando a grama, e teria fugido para a estrada se eu não a tivesse segurado e levado para dentro comigo. Ao subir até o quarto de Isabela, minhas suspeitas se confirmaram. Estava vazio. Se tivesse chegado algumas horas mais cedo, a enfermidade da Sra. Linton talvez tivesse freado aquela atitude irrefletida. Mas o que poderia ser feito agora? Havia uma chance remota de alcançá-los se alguém se lançasse ao seu encalço no mesmo instante. Eu, no entanto, não tinha como persegui-los, e não ousava inflamar a família e semear a confusão dentro de casa. Sentia-me ainda menos inclinada a contar tudo ao meu patrão, absorto como ele estava em sua presente calamidade, sem condições de suportar um segundo golpe. Não via outra alternativa além de ficar calada e deixar que as coisas seguissem seu rumo. Quando Kenneth voltou, fui-lhe anunciar o que ocorrera, mal conseguindo pôr no rosto uma expressão controlada. Catherine dormia um sono agitado. O marido conseguira acalmar um pouco seu frenesi e se debruçava sobre o travesseiro, atento a cada mínima mudança dos traços dolorosamente transtornados. O médico, ao examinar o caso, conversou com ele, demonstrando esperanças de que ela se recuperasse, contanto que preservássemos tranquilidade perfeita e constante ao seu redor. Para mim, o que queria dizer era que o perigo não era tanto a morte, quanto uma permanente alienação mental. Não preguei os olhos naquela noite, e nem o Sr. Linton. Na verdade, nem chegamos a nos deitar, e os criados se levantaram muito antes da hora habitual, andando pela casa na ponta dos pés e sussurrando quando se encontravam, aqui ou ali.
Estavam todos de pé, exceto a senhorita Isabela, e logo comentavam como o sono dela estava pesado. Seu irmão também perguntou se já se levantava e parecia impaciente em vê-la, além de magoado por ela demonstrar tão pouca preocupação pela cunhada. Temia que ele me mandasse chamá-la, mas fui poupada do sofrimento de ser a primeira a proclamar sua fuga. Uma das criadas, uma mocinha avoada que fora bem cedo fazer qualquer coisa em Gimmerton, subiu a escada ofegante, o queixo caído, e entrou correndo no quarto gritando: "Ó céus! O que ainda falta acontecer? Senhor, a nossa jovem senhorita..." "Não grite!" exclamei depressa, furiosa por ela estar fazendo todo aquele barulho. "Fale mais baixo, Mary. O que houve?" indagou o Sr. Linton. "Qual o problema com a senhorita?" "Ela foi embora! Foi embora! O Sr. Ratcliffe fugiu com ela!" arquejou a moça. "Não é verdade!" exclamou Linton, levantando-se agitado. "Não pode ser! De onde foi que você tirou essa ideia? Ellen Dean, vai chamá-la. Isso é inacreditável. Não pode ser verdade." Ao falar, ia levando a criada até a porta e repetindo que queria saber os motivos de tal afirmativa. "Bem, encontrei na estrada um rapaz que vinha aqui buscar leite, e ele me perguntou se não estávamos aflitos em Grange. Achei que estava falando da doença da madame, por isso respondi que sim. Então ele perguntou: alguém deve ter ido atrás deles, não é? Fiquei parada, olhando para ele. O rapaz viu que eu não estava sabendo de nada e me contou que um cavalheiro e uma moça tinham parado para consertar a ferradura de um cavalo, num ferrador, a uns 3 quilômetros de Gimmerton, pouco depois da meia-noite, e que a filha do ferreiro se levantou para espiar quem era e reconheceu os dois, e notou que o homem, Ratcliffe, ela não tinha dúvidas, e não é possível confundi-lo, botou um soberano na mão do outro como pagamento. A moça estava usando uma capa que tapava o rosto, mas quando pediu um copo d'água e foi beber, a capa caiu, e a filha do ferrador viu bem quem era. Ratcliffe segurava as 2 rédeas quando partiram, em direção oposta à da aldeia, e tomaram a estrada tão velozmente quanto possível. A moça não disse nada ao pai, mas espalhou a notícia por Gimmerton inteira hoje de manhã. Corri para espiar o quarto de Isabela, só para manter as aparências. Ao retornar, confirmei o que dissera a criada. O Sr. Linton voltara a se sentar junto à cama. Ao me ver entrar, ergueu os olhos, leu no meu rosto lívido o que ele significava e baixou a cabeça sem dar uma única ordem ou pronunciar uma palavra. "Devemos tentar alcançá-los e trazê-la de volta?" indaguei. "O que devemos fazer?" "Ela foi porque quis", respondeu o patrão. "Tinha o direito de fazer isso, se quisesse. Não me aborreça mais com esse assunto. Daqui por diante, ela só é minha irmã no nome. Não porque eu a esteja renegando, mas porque ela me renegou." E isso foi tudo o que disse sobre o assunto. Não procurou se informar melhor, nem a mencionou mais, exceto para me instruir que mandasse tudo o que era dela para sua nova moradia, quando soubesse onde ficava.